Diga lá, Marcelo. Bom dia. Até que enfim deu uma pro Paulo me pegar, né? Você também tá dando no pau todos os dias. Você viu? Ué. Lucas, viraliza essa. Depois do guarda-roupa, ele tava doidinho pra me pegar. Olha lá, vem vocês com essa história do guarda-roupa, gente, pelo amor de Deus. Estilo antigo. Paulo Leite ainda não resolveu o problema do guarda-roupa, não, pelo visto, gente. Mas vamos falar aí de comércio, Marcelo. Como é que a CDL, né, recebeu essa notícia aí dessa flexibilização, a proposta de volta das atividades do comércio no dia 25 de maio? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. A gente acha que tem espaço para a gente começar a abrir o comércio, a voltar às atividades empresariais antes do dia 25. A gente estava pedindo há muito tempo essa interlocução com a prefeitura. A gente conseguiu, né? O prefeito anunciou no dia 20 a abertura, né? De um comitê. Só oficialmente ele saiu publicado no Diário Oficial do município no dia 27 ou 28, na outra semana, e tivemos ontem, dia 5, a primeira reunião do comitê. Então, do anúncio do prefeito até ontem foram 15 dias que eu acho que nós, entre aspas, perdemos aí para estar discutindo essa retomada. Mas, antes tarde do que nunca, ontem teve a reunião, tiveram 4 secretários, né, o de saúde, o de desenvolvimento, planejamento e finanças, 4 entidades também, 3, porque a FIENG não conseguiu participar da reunião, mas estava lá a CDL, a Abrazel e o Sindilojas, e 2 vereadores, a presidente da Câmara, a Nelly Aquino, e o vereador Léo Burguês. A gente fez uma reunião de apresentação de vários temas, né, relacionados a essa reabertura, e no final a gente coletou o seguinte: muito importante o uso de máscaras, porque o uso de máscaras, e a CDL se propôs a ajudar numa campanha educativa para que a gente possa fazer essa conscientização da população do uso de máscaras, porque serão 3 índices que vão medir essa possibilidade da reabertura do comércio, que são os números de leitos de UTIs, né, para Covid, o número de enfermarias disponíveis, né, também para o Covid, e esse índice que eles chamaram de reprodução do vírus. Um índice, então esses 3 índices vão sendo medidos para que, diariamente, para que possa ter aí essa liberação das atividades, que no entendimento de todos tem que ser gradual, observando algumas atividades que não aglomerem pessoas nesse primeiro momento, e tem N fatores que vão também ter que ser trabalhados para que a gente não tenha aí que reabrir o comércio e aí ter um aumento dessa reprodução do vírus, e aí a gente tenha que retroceder e fechar o comércio e os serviços, as empresas. Então, muito importante a primeira reunião, e ficamos combinados de ter a reunião toda terça-feira no final do dia e toda sexta-feira no início da tarde. Então, foi muito boa que aconteceu a primeira reunião. A gente acha que já podíamos ter começado antes, já estaríamos bem adiantado, mas a gente a CDL já enviou uma proposta de reabertura com protocolos, também outras entidades enviaram também, a Abrazel também está preocupadíssimo, e a grande preocupação que surgiu ontem, e eu repasso para vocês aí, talvez seja em primeira mão, porque essa medição em Belo Horizonte, ela vai influenciar, como eu já disse, a abertura. Só que nós estamos tendo a abertura das atividades nas cidades ao entorno. E aí, a grande preocupação que eu coloquei na reunião é que essas atividades nas cidades do entorno possam aumentar esse índice de reprodução do vírus lá, e essas pessoas têm de ser atendidas em Belo Horizonte. E aí, esses índices nossos vão aumentar e vai prejudicar a nossa reabertura aqui. A resposta é que não tem solução, que se tiver gente de outros lugares que vierem aqui, eles vão ter que ser atendidos. Então, quer dizer, talvez a gente possa fazer um grande esforço em Belo Horizonte, estarmos com esses índices todos controlados, ou dentro dos patamares aceitáveis, e aí a gente ser prejudicado por atendimento de pessoas de outras cidades. Então, essa é uma grande preocupação que nós tiramos de ontem, além do uso de máscara, a intensidade do uso de máscaras. Ô Marcelo, você tocou num assunto que anteontem eu comentei aqui. A Covid-19 está trazendo para a gente
uma discussão que tem que ser afrontada agora por todos os setores da sociedade da região metropolitana. Não há política metropolitana na nossa região metropolitana. A Covid está só ressaltando o aspecto de que não há política metropolitana. Porque se houvesse uma política metropolitana sendo realizada, você não teria que dar esse alerta que você acabou de dar. A preocupação com Nova Lima, por exemplo, em que tem o comércio das 6 pistas todo reaberto, colocando em risco, inclusive, pessoas que vêm, ou em suposto risco, pessoas que moram lá e que vêm a Belo Horizonte para realizar os seus negócios, porque as 6 pistas e Belo Horizonte são o mesmo lugar, a mesma cidade, não tem como ser. E pessoas, Paulo, me desculpa, que também vão sair de Belo Horizonte e vão utilizar o comércio aberto, não só de Nova Lima, mas Contagem, Betim, Vespasiano, Pedro Leopoldo, Santa Luzia. Então, essas pessoas vão transitar, né? E aí também, não só daqui para lá e de lá para cá também vai ter esse convívio. Então você desculpa eu ter te cortado, mas esse raciocínio tem uma lógica. Por que Belo Horizonte, o comércio de Belo Horizonte, então, já não pode estar voltando? Porque a pessoa, igual você falou, tem uma avenida que separa Nova Lima, tem uma avenida que separa Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, tem uma avenida que separa de Contagem. Então, quer dizer, as pessoas vão frequentar esses comércios onde estão abertos. E nós aqui vamos estar com esse distanciamento social, e aí a gente vai estar prejudicando o comércio de a principal atividade de Belo Horizonte. Ô Marcelo, em algum momento, né, vocês apresentaram então essa proposta aí de abrir o comércio antes dessa data aí prevista, que é o dia 25 de maio. Em algum momento isso ficou para ser discutido ou ser avaliado ou não? Está decidido mesmo, vai ser no dia 25? Ô Marcelo, só para emendar minha pergunta aqui, só um minutinho, porque a Carol levantou o tema da pergunta que eu iria fazer. A pergunta o que índices a CDL tem e as outras entidades têm que permitirão ou permitirá a possibilidade de abertura anterior àquela prevista pela Prefeitura? Paulo e Carol, essa pergunta ela é muito importante porque é o seguinte, eu acho que tem que ser inverso a pergunta. É o que eu fiz ontem na reunião. O que a CDL pode ajudar a Prefeitura? O que nós podemos fazer, sociedade civil organizada, para a gente antecipar esse dia 25? Lembrando que o dia 25 é uma possibilidade da reabertura. Não está definido, foi uma data sugerida e, como explicou o secretário Jackson, por índices da saúde usados matematicamente, que eles acham que nessa data vai ter um conforto para isso começar a acontecer. Então, essa pergunta sua é muito importante, que eu acho que ela tem que ser inversa. A gente está tentando construir condições para reabrir, mas a gente precisa da autoridade, quem tem, vamos chamar, a caneta para fazer isso, é a Prefeitura. Então, ontem a gente entendeu quais os índices que ela está usando. Ele está também falando em fazer um teste de imunidade de rebanho, que vai começar pelo setor de saúde, profissionais de segurança, para ver quantas pessoas estão já também, que já tiveram o vírus, ou foram assintomáticas ou não, e quantas pessoas que suportaram o vírus, que já têm o vírus, né, e que já combateram individualmente esse vírus. E isso é importante também. Mas ele colocou esses 3 índices e a gente entendeu ontem que seriam os leitos de UTI, e lembrando que ele também na reunião colocou que os leitos são, que foi até, assim, a gente estranhou muito isso, que os leitos são do municipal, da saúde municipal, tirando os privados, que nós estamos sabendo que estão tendo muitos leitos privados, né, nos hospitais privados disponíveis, e tirando também o do Estado, não se contando com o hospital campanha. Então, ontem também a gente pediu para que isso seja reunido num esforço aí para a gente ter esse índice cada vez melhor. Então, Paulo e Carol, respondendo, eu acho que é o contrário. Por isso que eu coloquei ontem na reunião. O que nós podemos fazer para ajudar? A primeira proposta é fazer uma campanha massiva, né, de utilização da máscara. A gente está andando na rua, está vendo as pessoas sem máscara, que eles acham que eles têm essa identificação, que o uso da máscara vai reduzir esse índice eu tenho que ler aqui, porque até decorar, o índice de reprodução do vírus. Então, esse índice hoje está em 3%, 3 e pouco por cento, ele precisa chegar a 1%, que é o quanto as pessoas, cada um de nós, sem a máscara, transmite para 3%.
Então, com a máscara, você pode transmitir, esse índice cai aí, a possibilidade de você transmitir só para um. Então, a gente vai tratar isso, a gente está fazendo isso e conversando. E aí é muito importante, porque a saúde é primordial, mas a gente tem que conversar com o secretário de Desenvolvimento para a gente ver quais atividades têm melhor, vamos chamar assim, um comportamento melhor, que a gente pode ter. Não tem tanta aglomeração, não tem tanta procura, né, as atividades que estão fechadas. E aí também você tem o secretário de Finanças para a gente trabalhar, por exemplo, semana que vem agora está sendo cobrado uma taxa de fiscalização, localização das empresas. A gente quer entender se vai cobrar mesmo ou se ela pode ser postergada e quando for pagar, o empresário pagar parcelado. Então você tem vários aspectos ali, né, que você tem que fazer tratativas, não em grupo, mas isolados e trazer depois para esse comitê. Mas o mais importante vai ser realmente a saúde com esses índices, para a gente buscar essa reabertura, que a gente acredita que já temos esses índices, né? Nós estamos com índices de ocupação, ontem o secretário falou, desses leitos, em torno de 50% dos leitos de UTI e de 47%, se não me engano, os leitos de enfermaria. Então a gente está com, né, e o uso de máscara a gente tem que intensificar. A gente acha que tem espaço sim para abrir antes do dia 25. Marcelo, só para a gente finalizar aqui, como é que está a expectativa aí na avaliação para o Dia das Mães, agora domingo, a gente tendo essa data importante para o comércio em meio a essa pandemia? Carol, infelizmente a gente não conseguiu ter a abertura das lojas, a maioria das lojas em Belo Horizonte são micro e pequenas empresas, a gente não teve essa oportunidade de estar aberta e são lojas, a grande maioria são lojas do segmento de moda, né, do vestuário, de acessórios, de calçados, que vendem muito nessa data. A gente fala que essa é a segunda melhor data de venda do comércio do ano, a primeira é o Natal, mas esses segmentos talvez vendam até mais nessa data do Dia das Mães. Mas a gente está fazendo um grande esforço, explicando para todos essa questão da venda de delivery, da venda utilizando as ferramentas digitais, né? A CDL começou ontem uma campanha publicitária também em rádio e portais para tentar incentivar essas vendas, principalmente as vendas locais, as empresas que estão ali perto de quem mora, no bairro da pessoa, né, num centro comercial mais próximo, que estão fazendo essas vendas por delivery, né, não deixar de presentear as mães. Mas a gente acha que, no geral, na média, a gente vai ter aí cerca de 40% a menos de venda do que no ano passado, né? De média, lembrando que alguns setores a gente chega a 70%, e outros a gente está vendo setores aí de supermercados, drogarias, alguns setores vão ter aí uma possibilidade de manter o que vendeu ou até um pouco a mais. Então, nesse equilíbrio aí, nessa média, a gente acha que vai ter uma perda de 40%. Mas é uma data que os seus ouvintes, né, que todos nós, não podemos deixar passar em branco. Vamos dar o presente. A CDL também está fazendo uma ação social muito legal no Hospital Sofia Feldman, que faz partos, né, de pessoas carentes. A gente vai doar cerca de 1.000 cestas básicas para que essas mães que estão tendo esses seus filhos, né, neste mês agora, possam receber ali uma contribuição. A gente fez com movimentação. Então, muito importante também que a gente faça não só o Dia das Mães, mas o mês das mães como um mês de vendas, e a gente buscando a reabertura do comércio em maio, com certeza vão poder buscar os presentes que nós não conseguimos dar merecidamente para as mães agora no dia 10. Aí, Marcelo de Souza. Fala, Paulo. Não, só para completar aqui, o Marcelo falou rapidamente sobre uma questão que é a taxa de licenciamento e fiscalização. Vou só fazer uma ponderação de quem é o observador, de quem é o jornalista. É preciso que a prefeitura entenda que quando não há funcionamento, não há localização e fiscalização. Portanto, essa taxa não tem sentido ser cobrada agora, nesse momento. E hoje mesmo, ontem mesmo, aliás, no Conectamente da Rádio CDL-FM, recebi uma série de WhatsApps de pessoas dizendo que estavam recebendo seus boletos para taxa de fiscalização e localização. A prefeitura deveria entender que não se cobra agora e, quando cobrar, fazer um cálculo proporcional. O tempo que ficou parado tem que ser abatido, divida-se por 12 e abata-se o tempo que ficou parado. Porque senão é um peso a mais na vida de quem já está pagando uma conta. Assim como a gente defende aqui a observância, a necessidade de estar em casa, a necessidade de entender a flexibilização, a gente também defende todas as regras que são
regras que são legítimas no sentido de preservar a vida das pessoas, a economia das pessoas. O Marcelo lembrou, muitas dessas empresas são micro e pequenas empresas localizadas em bairros da cidade que terão que pagar uma taxa por um objeto que não fizeram utilização. Fiscalizar o quê? Localizar o quê? Se estava de porta fechada. Ô Paulo, é verdade, viu, Carol, rapidamente, a gente quer lembrar que 72% do PIB de Belo Horizonte, eu falo aqui toda vez com vocês, mas é para reforçar, ele vem do setor de comércio e serviços. Nós temos cerca de 1.800.000 pessoas empregadas em Belo Horizonte, 1,5 milhão dessas pessoas, então quer dizer, 85% das pessoas, elas estão empregadas no comércio e serviços. Então é muito importante que a gente tenha essa atenção. A gente está muito preocupado com as demissões que vão começar agora em massa, porque já se passou um período aí de um mês, as empresas colocaram seus funcionários de férias e agora esses funcionários estão voltando, então tem muita gente que não vai ser utilizada e pode ser que a gente tenha aí uma demissão grande. Por isso que a gente acha que, observando as orientações e todas essas questões, os índices da segurança na saúde, a gente possa retomar, sim, aos poucos, as atividades empresariais em Belo Horizonte, de uma maneira gradual, segura e responsável. E a CDL está pronta para ajudar nesse sentido aí aos órgãos públicos, tanto municipal quanto estadual. Central 98, conversando com o presidente da CDL-BH, Marcelo de Souza e Silva. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada por esse bate-papo aqui, por esse tempinho para conversar com a gente, viu? Eu que agradeço o espaço e vamos em frente. Nós estamos, a CDL-BH está pronta para ajudar a cidade, a gente está desde o início fazendo um monte de ações, lançamos o Pra Já, fizemos a campanha do Juro Zero, estamos aí movimentando para que a gente possa ter o mais rápido possível as atividades retomadas e a economia também voltando a funcionar, devagar, mas voltando a funcionar e aí buscando essa retomada econômica de maneira ideal para a nossa cidade. Muito obrigado.